Vamos abrir nossas Bíblias em João. Foi o apóstolo que ministrou e o apóstolo falou sobre o verbo. Amém? Livro de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então nós aprendemos domingo passado, o verbo era Jesus Cristo. O verbo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e nós aprendemos que em Gênesis, quando Deus disse façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Jesus estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós acreditamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três em um. Foi o que nós aprendemos. Amém? Ninguém tem dúvida acerca disso. Amém? Então nós vamos continuar falando de Cristo. Hoje vamos falar do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Nós já vimos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, e que Jesus, na pessoa de Deus, veio ao mundo como homem. Amém? O verbo, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos dar continuidade e nós vamos dizer, mas por que? Hoje vai ser bem básico, irmãos. Talvez você já saiba, mas há pessoas que ainda não sabem. Então nós vamos voltar lá bem assim como se fosse escolinha. Mas por que Jesus Cristo teve que vir habitar no nosso meio? Por que Jesus Cristo, sendo Deus, teve que vir para a terra? Amém, irmãos? Amém. Alguém quer falar? Vamos fazer assim como tem tema, né? Vai ficar como se fosse um ensino, não é? Não é como se fosse um culto normal. Num culto normal você não vai interromper o pastor, né? Nem a pessoa que vier a pregar, mas como tem tema, como se fosse um ensinamento, como se fosse não, é um ensinamento mesmo. Então, se os irmãos quiserem falar, tiverem alguma dúvida. Então, por que houve a necessidade de Jesus Cristo, sendo Deus, o verbo, se tornar homem e vir conviver conosco aqui na terra? Vamos lá voltar em Gênesis. Eu estava a fazer o estudo e eu falei, Jesus, falar de ti é meio complicado. Tudo vai dar no início. Não tem como falar de Cristo sem o início, porque Ele é o alfa, o ômega. Amém? Amém. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então vamos começar lá. Todo mundo sabe da história, não é? De Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus lhe deu uma ordenança. Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu a Adão esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Então essa foi a ordem que Deus deu a Adão. Come tudo, Adão, tudo que está aqui. Mas esta árvore que tem o conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, vais morrer. E essa foi a ordem. O que aconteceu? A gente já sabe. Um belo dia não, um triste dia. A Eva, sozinha, vou puxar para o nosso lado, abandonada por Adão. Aí vem a sua amiga íntima, a serpente, naquela altura, e ficam na conversa. E a Bíblia diz que aquele fruto era bom, era bonito aos olhos da Eva, já andava a ver. Ai, que coisa linda! Já havia uma certa cobiça, uma certa curiosidade. E nós, os humanos, somos curiosos. Ou não somos? Somos. Nós somos curiosos. Então, quando nos falam, não faz, aí mesmo é que nós queremos saber, mas por que eu não posso? O que tem aí? Né? E além disso, era bonito aquele fruto. Então, aquilo levantou mais curiosidade. E como se diz em Angola, para adoçar mais, a amiga veio no ouvido da amiga e disse: Deus disse o quê? Para já Eva nem estava lá quando Deus falou a Adão. Eva não estava, Eva ainda não estava formada. Mas eu acredito que Adão avisou a Eva, porque Eva sabia que não podia comer daquele fruto. Mas como ela estava a cobiçar, o que ela fez? Foi lá e ouviu a serpente e comeu do fruto. Adão, quando vem, Eva, o que fizeste? Todo apaixonado. Fica a pensar, mas se Adão não comesse, o que seria de nós? Só nós é que seríamos expulsos. Quer dizer, só Eva seria expulsa, o homem não. Aí Adão, ele foi dada a autoridade e a ordenança também, comeu do fruto. Desobedecendo então assim a palavra, a ordem de Deus. E chegando na virada do dia, como eles tinham sempre um encontro com Deus, Deus vinha sempre falar com eles, né, na sua intimidade. Então nós vemos que desde a antiguidade Deus sempre se relacionou com o homem, irmãos. Deus sempre se relacionou com o homem. Quando Deus veio para se relacionar com o homem, eles se esconderam. E Deus falou: Adão, estamos aqui escondidos. Mas está escondido por quê? Estou nu. Mas quem é que te disse que estás nu? Por acaso comeste tu da árvore? Não, Senhor, a mulher que você me deu, olha, né? É a mulher que você me deu. Eu nem te pedi, você que me deu. Essa me fez comer do fruto. Eva falou o quê? Não, a culpa não é minha. A serpente é que me enganou. E aí cada um foi atirando a culpa para o outro. Adão falou que era Eva. Eva falou que foi a serpente. A serpente, não tinha mais ninguém para incriminar. A culpa ficou sobre ela. E era mesmo ela culpada porque foi ela que induziu a Eva a comer do fruto. Então a Bíblia diz que Adão, a Eva e a serpente, cada um tiveram a sua condenação por causa da desobediência da ordenança de Deus, que era para não comer do fruto. Vamos, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Diz assim. Vamos começar do 3, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa foi a maldição pela desobediência, por ter induzido Eva à desobediência. Porém, a mulher disse: porém, inimizade entre ti... Não, continua, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então essa foi a sentença da serpente. Vais rastejar, vais comer o pó e você vai ser inimiga da semente da descendência do descendente que vai vir da mulher, Cristo. Amém? Quem não teve ontem, nós falamos sobre isso ontem no ensino. Amém? Então, esta foi a condenação. Vais rastejar e você vai ser ferido pelo descendente. Cristo te pisará a cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai destruir a tua cabeça. E a mulher disse: multiplicareis sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu fiquei assim a pensar, então quer dizer que antes Adão não tinha o governo sobre Eva? É uma pergunta, então depois o apóstolo vai responder. Você também pode estudar. Eu fiquei assim a pensar, será que não tinha? Porque ele diz a partir de agora vais ter dor, vais dar os filhos com dor, por isso é que dor, irmãos. Você lembra da Eva quando tiver dor, hora do pai? E ele diz, o teu desejo será para o teu marido. Você vê as mulheres que não conseguem viver sem o marido, uma dependência emocional. Irmãos, isso é maldição. Irmãs, isso é maldição, essa dependência emocional, esse grude, esse apego. Ai, eu não vivo sem ele. Ai, eu vou morrer, se meu marido morre, nem sei o que vai ser de mim. Irmãos, irmãs, isso é maldição. Nós devemos depender de Cristo. Amém? É bom termos o nosso companheiro. É bom. É alguém que Deus colocou na nossa vida. Mas não quer dizer que ele está acima de Deus. A nossa dependência total pertence a quem? Deus. Amém? Amém. Então, essa foi a maldição para a mulher. O teu desejo só vai ser para o teu marido. Por isso é que as mulheres fazem tudo pelos homens. Ficam loucas, tudo. Precisa de libertação algumas irmãs, né? Tem que ter um domínio. E disse Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Irmãos, vocês veem aqui que a maldição de Adão foi mais pesada. Porque na serpente, Deus amaldiçoou simplesmente a serpente. Na mulher, Deus amaldiçoou simplesmente a mulher. Mas quando chegou em Adão, disse: a terra será amaldiçoada. E você, Adão, vais trabalhar do teu suor, vais ter que comer. Por isso é que os homens têm mesmo que trabalhar. O trabalho do homem é mais pesado também por causa disso, irmão. É bíblico, está aqui. Desobedecer, então você simplesmente diz: não, eu trabalho muito e não sei o que. Irmão, ninguém mandou Adão desobedecer, nós estamos aguentando dor de parto, vocês também vão trabalhar. Por isso é que o homem tem que trabalhar, mas não, mas eu estou cansado. Vai ficar cansado. Faz parte aqui. Nós nos falaram dor de parto. Vamos vos amar. Então estamos já a vos amar, estamos, né? Estamos a sofrer dor de parto. Vocês vão trabalhar do suor, vão transpirar. A Bíblia diz do suor. O suor é que quando você transpira, porque está a fazer algo pesado, não é, irmão? Não é algo leve. Então, vai trabalhar, vai. E a terra então foi amaldiçoada. Amém, irmãos? A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E como eu disse, Deus sempre teve intimidade com o homem. Mas quando eles desobedeceram, quebrou-se essa intimidade. Porque Deus não coabita com o pecado.
Então havia uma barreira entre o homem e Deus. Já não havia aquela liberdade. Já não havia aquela comunhão. Tanto é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim. Deus lhes disse: vão, antes que eles não comam do fruto do conhecimento, né? Antes que eles não comam também da árvore da vida e vivam eternamente. Porque havia outra árvore para viver. Se eles comessem, eles já iam morrer. Então Deus disse: antes que eles também não tocam, desobedecem, tocam, né? Vá, fora daqui. Vão lá, consequência do vosso pecado. Então eles foram expulsos. E quebrou-se essa comunhão entre o homem e Deus. Então havia necessidade de alguém restaurar essa comunhão que foi quebrada. Porque a Bíblia diz em Romanos 5, vamos lá? Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então, o pecado entrou por causa de Adão. Um só homem, que era Adão. Adão desobedeceu, entrou o pecado. E qual é a consequência do pecado? A morte. Então entrou a morte também. E a Bíblia diz que por causa de Adão entrou o pecado no mundo. E tem muita gente que fala assim: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Foi ele quem desobedeceu. Eu não tenho nada a ver, eu nem estava lá. E hoje ainda nós falamos assim: eu não tenho nada a ver com o pecado do meu pai, eu não tenho nada a ver com o pecado da minha irmã, eu não tenho nada a ver com... Irmãos, houve alguém que deu um exemplo que eu gostei, estava fazendo um estudo sobre maldições hereditárias. E ele deu um exemplo. Se alguém tiver a conduzir um carro, e dentro desse carro, ele está com a sua família, e ele está embriagado, a família não está. A mulher está séria, os filhos estão sérios, só ele que está embriagado. Mas ele vai conduzir o carro e a família está dentro deste carro. Vai ter um acidente. Todos morrem. A família que não bebeu era culpada. Mas sofreram a consequência ou não sofreram? Sofreram. Independentemente da nossa culpa ou não, as consequências nós sofremos. E nós sofremos, nós já aceitamos Cristo, não, né? Mas sofremos a consequência de Adão. Então, muitas das vezes, não precisa ser você a pecar para você sofrer consequência. Porque você pode estar bem, pode até não ser o teu marido que esteja bêbado, esteja a conduzir bem. Vem alguém te bate no carro que está bêbado, você não sofre, mas você é inocente. Mas vai sofrer a consequência. Então, assim foi o pecado. Todos nós estamos a sofrer a consequência de Adão. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então essa coisa de dizer não tinha culpa, irmão. Nós não temos culpa de muita coisa, mas sofremos consequência de muitas coisas. Amém? Então nós temos que ter às vezes atenção nisso. Um ato meu pode prejudicar o outro, independentemente se ele seja culpado, participante ou não. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós estamos a viver o pecado porque Adão desobedeceu. Então, o pecado ele entrou através de Adão. Quebrou-se o relacionamento, comunhão, Deus e o homem. Havia a necessidade então de Cristo vir para ser o intermediário, o reconciliador dessa quebra que houve entre o homem e Deus. Amém?
Antigamente nós vemos que, eu não vou entrar muito por aí, mas que antigamente quando as pessoas pecassem, na lei dizia o quê? Tem que oferecer, dependendo do pecado, tu tinhas que fazer um sacrifício, X boi, pomba, não é? Cada pecado tinha a sua quantidade de animal e tinha que se fazer derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então havia necessidade de alguém derramar o seu sangue. Então Jesus Cristo veio para nos salvar, para ser esse reconciliador. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João 3,16. Alguém pode ler João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Essa versão é bem esquisita. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, essa é a missão de Jesus aqui na terra. Por isso é que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então quer dizer que Jesus Cristo, ele se doou para que ele fosse o mediador, para que ele nos reconciliasse com o Pai. Ele se doou. Amém? Por isso é que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. Jesus ele veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Amém? Então nós temos que, às vezes as pessoas falam, não, mas Jesus veio, e não entendem por que Jesus veio. Não, Jesus ele veio porque Adão, homem, que simbolizava o homem, pecou. E nele pecar, houve a quebra da aliança com Deus. E havia necessidade de alguém restaurar essa comunhão, de restaurar essa aliança, de restaurar essa comunhão, que foi então Cristo Jesus. Amém? Então existe muita gente ou muitas religiões que dizem que Jesus ele habitou entre nós como Deus. O que os irmãos acham? Jesus ele habitou no nosso meio como homem ou como Deus? Quem acha que habitou como homem, levanta a mão. Que veio aqui na terra como homem. Levanta a mão. Quem acha que veio como Deus? Apóstolo tem que se decidir. Quem acha que veio como Deus? Não. Quem se abstém? Vamos lá, você não deu a sua opinião, você se abstém? Fazer igual Pilatos, não, vamos abster, né? Irmãos, Jesus, a Bíblia diz que eu não quis falar sobre o nascimento, mas vou falar sobre o nascimento, né? Jesus, o anjo apareceu a Maria e disse que do teu ventre nascerá o Salvador, anunciou, né? E como assim? O Espírito Santo te envolverá, não é? Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. E ela iria conceber então Cristo, o Salvador. Então, irmãos, é como nós estamos a discutir ontem. Se nós formos racionalistas, não existe de forma racional uma mulher só engravida se tiver contato sexual com seu parceiro. Não é? Cientificamente, só assim.
não existe aqui poder do Espírito Santo, isso de forma racional. Mas de forma espiritual, nós acreditamos, porque está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito através do ventre de Maria. Por isso é que há pessoas até que adoram Maria por ela ser agraciada. Mas não, ela simplesmente foi escolhida, assim como todos os outros foram escolhidos para fazer parte de algum projeto de Deus aqui na terra. Então, existem, irmãos, você vai ouvir pessoas religiosas a dizer que Jesus Cristo veio como Deus. Não. Jesus Cristo veio como homem. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele veio como homem e agiu como homem. Nós vamos ver na Bíblia alguns detalhes. Isso é sério, se você falar que Jesus Cristo veio como Deus, irmão, não fala isso. Aqui na terra veio como homem, sofreu como homem, padeceu como homem, teve tentações como homem. Mas ele não vai voltar como homem. Amém? Então ele veio como homem, nós vamos provar isso pela Bíblia. Tanto é que quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele disse que Pedro, se fosse assim, eu iria chamar os meus anjos. Eu acho que nem precisava anjo. O próprio Jesus, em forma de Deus. Primeiro já é que eles não iam conseguir lhe prender se ele agisse como Deus. Quem ia lhe prender? Ninguém. Mas como ele era homem, sofreu como homem, foi preso como homem, foi julgado como homem. Amém? Amém. Então Jesus, ele veio como homem. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Quem achar, irmão, vamos embora. Se quiserem sair cedo. Lucas 2, versículo 52. Outro abre Lucas 22, 42. Lucas 2, 52. Lucas 22, 42. Quem achar já pode ler, qualquer um. Crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Então, nós vamos ver aí. Crescia Jesus em sabedoria e estatura. Estatura diz o quê? Irmão, é desenvolvimento físico. Então, Jesus, ele não veio já grande, homem, não. Nasceu como uma criança normal, mas uma criança que tinha um plano. Amém? Por isso, existem crianças que já nascem com um projeto especial de Deus nas suas vidas. Tem pessoas, assim como João Batista foi escolhido para anunciar Cristo, antes de Cristo chegar, existem também pessoas aqui na terra que Deus colocou no ventre da mãe para um plano, para um projeto que Ele tem no futuro. Amém? Amém. Nós nunca sabemos se um dos nossos filhos é um projeto de Deus para esta nação na mão de Deus. Né? Porque Isabel, quando tinha o João Batista, só quando elas se encontrarem, os dois, em sintonia do Espírito, elas duas começaram a profetizar. Ela falou, que é isso? A mãe do Salvador está vindo visitar. Né? Aí começaram, né? Quando as pessoas estão na mesma sintonia do Espírito, o que acontece? Então Jesus, ele cresceu de forma normal, como diz a Bíblia. Em estatura, sabedoria. Cresceu. Então ele veio como homem, amém? Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Você vê aqui que na cruz, antes dele ir para a cruz, ele falou, Deus, como homem, ele estava a sentir, a Bíblia diz que ele entrou em agonia de espírito.
E ele falou, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Tem muita gente que diz que ele não é por causa da dor, mas era porque ele estaria sem a presença de Deus na sua vida por causa do pecado. Então ele não estava agora disse, Deus, o que vai ser de mim sem a tua presença? Porque naquele momento que ele carregou o nosso pecado, a presença de Deus não estava na vida dele. Pois Eli, Eli, por que me desamparaste? Não podia, porque Deus não coabita com o pecado. Então as pessoas dizem que Jesus estava sentido não pela dor, mas sim porque a presença do Espírito Santo, ou a presença de Deus na vida dele, não estaria. Amém? Você quer dizer, Eli, Eli, por que me desamparaste? Porque ele tinha que sofrer como homem, porque naquela altura ele estava a carregar o nosso pecado. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Papai. Alguém achou? Pode ler. Pode ler, irmã Luciana, se achaste, vamos embora. Ou seja, 15. No 15? O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Amém? Então ele diz, a minha tradução diz, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então isso prova que Cristo era homem, veio como um homem aqui na terra. Porque ele foi tentado em todas as coisas. Como dizia o nosso apóstolo Éfeso, tudo é tudo. Então ele sofreu todas as tentações. Ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, a nossa o quê? A nossa semelhança como homens. Então ele foi tentado como um homem. Amém? Jesus foi tentado como um homem comum, um homem normal. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo homem, ele não pecou. Por isso é possível nós vivermos sem pecar. Não sei que não acreditamos, porque nós gostamos de alimentar a nossa carne. Mas Jesus Cristo nos provou que é possível um homem viver sem pecar. Apesar da Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas é possível. É possível. Ah, não, irmã, é difícil. Claro que é difícil. Mas é possível porque Jesus Cristo ele veio como homem e não pecou. Ah, não, mas ele era Deus. Não, mas ele não veio como Deus. Ele veio como homem. E está aqui escrito em Hebreus capítulo 4, versículo. Irmãos, é isso que eu falo. Às vezes nós tentamos defender a nossa posição só porque nós erramos. Irmão, não é porque eu roubo, ou porque eu minto ou omito, que eu não vou dizer que não é pecado. Ah, não, depende. Não depende, irmão. Pecado é pecado. Ah, não, mas Abraão fez. Abraão também mentiu que Sara era a irmã dele, não sei o que. Pecou, irmão. Pecou. Ah, mas Davi matou. Pecou. Mas depois foi chamado, pecou. O nome dele é pecado. Agora, se depois foi chamado homem de Deus, se arrependeu ou não, pecado é pecado. A consequência do pecado é morte. É necessário então existir o quê? Confissão do pecado, arrependimento. Amém? Agora não é porque nós fazemos coisas normais, mentir no universal crédito, que é solteira, essas coisitas que nós fizemos assim, ah não, irmão, mas também não é bem assim. Então tudo é pecado, irmão, então se for assim, tudo mesmo é pecado. Não é por eu, ah não, eu faço isso. Não, irmão, depende, né? Se for para fazer o bem, não. O pecado nunca é para fazer bem. Quando é pecado, irmão. Agora, como é que dizem, né? Os meios não justificam os fins não justificam os meios. Quem é que falar isso? Quer dizer que posso fazer tudo, mas o importante é o fim. Não. Não, pecado é pecado, irmão. Independentemente se o seu final vai ser por uma coisa boa. Amém?
E não é por muitas das vezes nós fazemos isso que não seja. Vamos ter que dar mão para a motória. Não, pequei, irmão, me perdoa. Deus vai me dar força. Então não vamos chamar de coisas que são pecados só porque tem um fim que aparentemente aos nossos olhos vai ser por uma coisa boa, que é justificável. Não. O pecado só é justificável quando nós confessamos e nos arrependemos diante de Jesus Cristo e clamamos o sangue de Jesus. Amém? Só assim é que é justificável. De outra forma, pode ter um final bom, um proveito que você acha que, não, mas eu menti para abençoar a irmã. Irmão, é pecado. Amém? Amém. Então, nós vamos ver aqui que Jesus, ele veio como homem e não pecou. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Alguém, irmã Luciana, como está? Irmã Luciana, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Mas deixa eu ler primeiro 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Não alemão. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendo ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, quem não crê que Jesus Cristo veio como carne, como homem, é o anticristo. Anota bem esse versículo. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Se alguém chegar e te dizer, não, ele era Deus, por isso é que ele não pecou, aguentou porque era Deus, porque se não fosse, não ia... Não. A Bíblia diz que ele veio em carne. E nós já vimos aqui alguns versículos que mostram que ele veio como homem. Tanto é que ele disse a João, João, não é por aí. Se fosse para guerrear, eu chamaria os meus exércitos. Pedro. Não, João, nem você, Pedro. O marido disse Pedro. Então, Pedro, é verdade, foi Pedro que cortou a orelha do soldado. Então, Jesus, ele veio, sofreu, padeceu, para nos reconciliar com o Pai. Amém? E o fez como homem. Mesmo nós sendo pecadores, ainda no pecado, ele não se importou. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. E ele veio, padeceu, foi tentado, foi humilhado, mas mesmo assim ele não pecou. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Pode continuar. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, aleluia. Está tudo escrito aqui, irmãos. Sendo ele Deus, a Bíblia diz que ele se esvaziou.
esvaziou. E o que nós vamos aprender hoje aqui, irmãos, com tudo isso? Que nós, como cristãos, a Bíblia, Jesus Cristo diz que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que Deus quer nesta manhã? Além de nós sabermos tudo isso, da reconciliação que Ele teve, é que nós possamos ser pessoas que humildes, mansas. Glória a Deus. Cristianismo não combina com arrogância. Não combina. Você não pode dizer que é cristão e ser arrogante. Porque o nosso Deus não foi arrogante. Jesus Cristo não foi arrogante. A Bíblia diz que Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus. Ele veio como homem e se fez servo. Ao contrário de nós, irmãos. Nós não gostamos de servir. Quanto mais se esvaziar. Irmão, o que quer dizer esvaziar aqui? Quando nós dizemos esvaziar, é porque nós estamos a tirar, por exemplo, uma garrafa está cheia, você tira o líquido, ela fica o quê? Então, esvaziar é tirar algo de ti. O que Jesus tirou? Jesus tirou toda a sua honra, toda a sua glória, deixou toda a sua majestade. Ele deixou o seu trono. Imagina alguém, Deus Todo-Poderoso, com a sua glória. A Bíblia diz que é rua de ouro que vamos ter. Se nós estamos a andar em ruas de ouro, imagina onde é que Deus anda. Se nós simples mortais, justificados pelo sangue de Jesus, que vamos viver eternamente, vamos andar em ruas de ouro. Já não estou a ver a minha mansão, nem minha torneira vai sair diamante, de petróleo. Aquele petróleo que está no sonho vai sair na minha casa lá para limpar chão. Diamante não será nada. Está aqui a se matar com esses diamantes aqui. Podem se matar quando eu chegar lá. Agora imagina um ser que tudo tem, que tudo pode se esvaziar, deixar tudo e vir morrer na mão de homens pecadores como nós, e ainda ser insultado, porque a Bíblia diz, então agora não és tu, o Deus dos judeus, se salvaste os outros, por que você não te salvas? A Bíblia diz que Jesus não falou. Pilatos falou, mas eu estou a ver, você é boa pessoa, mociente. Se você é Angola, a gente vai falar assim, você é boa pessoa. Não fatiga. Jesus deve olhar para sangue e não fatiga sangue. Mas Jesus não respondeu. Foi cuspido, humilhado, alguém cheio de glória. Irmão, Jesus tinha poder. Passou a levantar um dedinho e acabar com aquela gente toda. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, do seu senhorio, de tudo. Para ser humilhado por pecadores que deviam estar lá naquela cruz. Porque é uma coisa de que alguém rouba e ainda te incrimina. E ainda te apedreja. Você já imaginou a tamanha injustiça? Você sabe mesmo que ele que roubou. Mas ele que está agitando mais. Vamos lhe matar. Se fosse nós, não íamos morrer os dois. Antes de me matar, eu vou matar o primeiro você, né? Vamos dois. Mas Jesus ainda disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha a humildade. Lhe meteram coroa. Rei de quê? A lhe rirem, a zombarem. Mas Jesus sempre na sua humildade. Aleluia. Sempre. Eu aprendi em direito que o direito ao silêncio, toda pessoa aqui incriminada tem direito ao silêncio, que é o direito de não responder, de não falar nada. Você pode entrar no julgamento com a boca fechada, sair com a boca fechada, é um direito teu. Você pode alegar esse direito, o direito ao silêncio. E esse direito ao silêncio tem fundamento na Bíblia. Primeira aula de direitos fundamentais que eu tive na universidade, Bíblia.
julgamento de Cristo, julgamento de Salomão. Falei, epa, oh glória. Tinha lá umas irmãs a discutirem, porque a minha professora achava que Salomão ia matar a criança, ia cortar no meio, a outra não vai, mas não ia. Minha professora perguntou, você estava lá? Tens tanta certeza em Salomão? Falei, oh glória, irmã, deixa eles falarem. Não, mas ele só cria o quê? Então, a base hoje da lei é Bíblia. Direito ao silêncio. Hoje todo arguido tem direito ao silêncio por causa de Cristo. Cristo não falou nada. Pilato lhe falou, eu não estou a ver nada. Eu que fala qualquer coisa a teu favor. Se defenda, homem. Calou. Apenas só disse, mas tu és o Deus, tu o dizes. Vocês é que estão a falar, não sou eu. Mas nós, como seres humanos, pecadores, irmãos, falei, nós os cristãos somos uma bênção. Hoje que Deus quer que nós aprendamos a ser humildes, irmãos. Tem vezes que você vai ser humilhado. Tem vezes que você vai ser injustiçado. Irmão, eu nem vou falar. Eu não tenho que me testarem só. Vais ter que ser injustiçado e vais ter que calar a boquinha. Tem vezes que nós vamos ter que... A honra. Nós gostamos tanto de honra. Ai não, eu sou. Né? Principalmente nós africanos, já quando é doutor. Tem que não me chamar doutor. Não cumprimenta mais o empregado. Falar com pessoas. Eu falo com pessoas formadas. Eu estudei. Eu fui formada. Né? E queremos honra. A Bíblia diz que os discípulos começaram a discutir entre eles quem vai sentar ao lado de Jesus. A mãe também veio lá, por favor, os meus 2 filhos. Sabe como é que nós os homens gostamos de honra? Gostamos de posição, de status. E nós africanos então, por isso é que você vê africano, você vê os ingleses quando viajam. É difícil até ver marca no corpo dele. Nós, as Gucci, sai toda a marca. Só para testar, eu vou me sentir naquele hotel. Quando eu chegar, isso, a marca tem que estar fora. Não fala, minha amiga, não, já estou a pagar a marca, agora a marca fica lá dentro, porque ninguém vai ver a marca. Já que eu estou a pagar a marca, pelo menos as pessoas têm que ver. Né? Nos africanos, pô, angolano então, vão me sentir. Tem que ver, como dizia a minha vizinha, sou da Joval da Manã, né? Essa arrogância humana que nós temos de querer ser honrado, de querer ser privilegiado. Irmãos, vale a pena nós sermos honrados nos céus. A Bíblia diz que aquele que quer ser exaltado, aquele que quer ser maior, que seja o menor, que sirva. Então, hoje, o que Deus quer para a sua igreja é que, como igreja, nós possamos aprender a ser humilde, como Cristo é humilde, a se esvaziar, a nos humilhar. A Bíblia diz ainda em Filipenses 2, vou já terminar, versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós, como cristãos, nós devemos ser essas pessoas como Cristo foi. Considerar sempre os outros superiores a nós, independentemente de quem seja, independentemente daquilo que essa pessoa pode te oferecer. Tem pessoas que aos nossos olhos não vão nos oferecer nada, mas a Bíblia diz o quê? Considera superior a ti. Aleluia. Ser humilde não é ser burro, irmãos. Pois a Bíblia diz aqui que ele se humilhou, mas ele depois foi que? Exaltado. O seu nome agora está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar. Aleluia. Creia ou não creia, todo joelho vai se dobrar
diante de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Aleluia.